Ei, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Tá dando pra me ouvir direitinho? Aqui tá caindo uma chuva muito forte, tem muitos trovões, então me avisa se tá dando pra ouvir direitinho. E não liguem se alguma coisa explodir lá fora, é a chuva, tá bom? Sejam muito bem-vindos, eu tô muito animada. Ai meu Deus, eu tô muito nervosa, na verdade. Eu fico nervosa, né, por essas coisas, e tem muito tempo que a gente não faz live aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho como fazer revisões. É um dia muito especial pra mim, que eu tô lançando o meu manual Como Fazer Revisões. E eu tô muito animada pra mostrar tudo pra vocês. Olha, antes da gente começar, eu quero só dar alguns avisos. Primeiro, essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar aqui no perfil 24 horas e eu vou tentar baixar e colocar no YouTube depois. Então, assim, daqui pra frente, sempre que o pessoal entra, o pessoal pergunta, vai ficar? Aí, se perguntarem, vocês avisem entre vocês, porque durante o conteúdo eu não vou ficar parando e lendo comentário e falando com vocês, porque senão eu me perco e vocês se perdem e eu não consigo desenvolver o raciocínio, tá? Então, quem entrar depois e perguntar, a live vai ficar salva, tá bom? Tá tudo certo. E é isso, eu não vou responder muitos comentários, tá? Mas sejam muito bem-vindos, eu tô vendo aí que tá dando pra ouvir e fico muito feliz. Então, olha, como vai funcionar a live de hoje? Eu vou apresentar um pouco o método de revisões que eu desenvolvi do manual, vocês vão entender super bem. Depois eu vou mostrar como vai usar aquela planilha, né, de controle de revisões que eu disponibilizei pra vocês. Quem não recebeu no e-mail, eu consegui agora à noite um link direto, assim, que eu já pus no Stories. Então, nos últimos Stories já tem um link que é só arrastar pra cima que você já baixa a planilha de graça mesmo, é pra vocês, essa aqui. Ai, meu Deus, essa aqui. Pra vocês usarem. Então eu vou explicar o método, depois eu vou explicar como aplicar o método na planilha e mais tarde eu vou falar finalmente do manual também que vai estar disponível. Só que uma coisa, o manual, ele é super detalhado, tá tudo lá direitinho, eu fiz com muito carinho, foram mais de 3 meses de trabalho, dessa vez teve até designer, teve redatora pra corrigir qualquer erro de português que pudesse haver lá. Então ele tá muito legal, tá super didático e é um conteúdo muito extenso. Então o que acontece? Nessa live é impossível eu tentar passar tudo pra vocês de uma só vez. Então eu vou focar. Como assim? Na live eu vou me ater a esses 4 métodos de revisão pra vocês poderem aplicar na planilha. Mas eu não vou poder falar, por exemplo, das ferramentas de revisão, né? Mapa mental, lei seca, questão, videoaula, flashcards. Eu não vou poder falar sobre eles, como usar, quando colocar, né, na coisa. Eu pus um roteirinho aqui pra não esquecer de nada. Então vocês não ligam de eu olhar às vezes pro lado aqui não, tá bom? Eu não vou poder explicar a questão da revisão ativa, como funciona, e nem a parte que eu considero essencial, que é a primeira parte do manual, que é sobre por que revisar, a importância de revisar e os problemas de não revisar. Porque assim, a gente é muito teimoso, né? Então, pra gente colocar uma coisa em prática, a gente tem que ter certeza do que tá acontecendo, a gente tem que ter certeza dos benefícios que aquilo traz pra gente. Então, é uma parte muito importante que tá lá bem explicadinha no manual pra vocês, tá bom? E outras coisas, 1000 coisas estão lá no manual também. Porque eu chamei o manual de como fazer revisões, mas na verdade aqui ele tem todo o meu método de estudo. Então tá bem completinho, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tô muito animada! Então vamos lá. Primeiro, de onde surgiu esse método, né? Quem sou eu, né? Se alguém ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Laura. Eu fui aprovada em 2018 nos concursos de consultor legislativo da Câmara Municipal, auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás e de Santa Catarina, em 2018. E o que aconteceu? Eu estudei por pouco mais de 1 ano e meio. E eu tive uma longa trajetória de estudos que eu compartilhei tudo aqui nesse perfil. Então, se você for descendo minha timeline, você vai ver lá as fotos de eu estudando, eu falando como eu estava fazendo, o que eu estava fazendo em cada momento. Você vai poder acompanhar toda a minha trajetória, ver minhas aprovações lá, como que é bem... Isso é bem legal, né? Você ter essa trajetória registrada. Mas o que aconteceu? Eu, como muitos concurseiros, comecei estudando muito errado. Primeiro eu comecei não revisando nada. Então eu, por exemplo, peguei lá meu livro de Direito Tributário, li ele do início ao fim como se fosse um romance e achei que aquilo era estudar. Achei que agora eu tinha aprendido Direito Tributário. Fui fazer as questões e não lembrava nada. Então, sinal que não estava aprendendo nada, né? Aí, depois eu falei, bom, então eu tenho que revisar. Aparentemente eu tenho que dar um jeito de estar sempre em contato com a matéria. E aí eu fui pesquisando, né, os métodos de revisão que o pessoal apresenta pra gente, aqueles mais consagrados, digamos assim, né? Aquele de 24 horas, 24 horas, 7 dias, 15 dias, método de fazer planilha contando página,
não sei o que, enfim, revisar final de semana. O que mais que eu tentei? Eu tentei colocar post-it nos meus materiais com as datas que eu estudei pra tentar voltar, sei lá. Eu tentei todos esses métodos que o pessoal me falava, mas nenhum funcionava. Como assim? Eu não me adaptava. Então não tô dizendo que esses métodos são ruins, porque muita gente consegue colocá-los em prática e dá super certo. Mas comigo não deu certo. Eu tentei tudo, gente. Eu juro por Deus, tentei tudo quanto é coisa. O meu perfil tá aqui de prova. Vocês vão ver lá meus post-its com as datas. Vocês vão ver tudo, tá tudo lá. Mas eu não me adaptei com nenhum. E aí o que aconteceu? Eu segui em frente meio que no sentimento. Então eu achava que eu não tinha método. Eu tava sempre revisando, uma vez lendo mapa mental, outra vez olhando videoaula, outra vez resolvendo questões. Aí de vez em quando eu começava do início e revisava tudo de novo. Eu achava que eu fazia mais ou menos assim, no sentimento. Mas aí eu fui percebendo que todo mundo mandava muito perguntas pra mim sobre o meu método e eu sempre sabia resolver exatamente. Tipo assim, Lulu, com qual frequência eu fazia questões? Eu, Lulu, como que você fazia não sei o que dos mapas mentais? Eu respondia. Lulu, como você encaixava a lei seca? Eu respondia. Então eu falei, gente, só tô sabendo responder porque na verdade tem um método por trás daquilo. Então eu tentei sintetizar todo esse método que eu fiz e simplificar da melhor forma. Simplificar não, colocar de uma forma didática que fosse capaz do pessoal entender e aplicar. E isso resultou nesse manual. Então foi um pouco daí que surgiu, para vocês já terem um pouco de noção. Então vamos lá, só umas considerações desse método que eu vou apresentar aqui pra vocês. Primeiro, uma coisa boa que vocês já devem ter percebido abrindo a planilha. A gente não preocupa muito com data, com controle de página, com controle de não sei o que. Ele é um método mais flexível e você vai ver que ele é bem natural de ser aplicado conforme você vai avançando. Você não fica controlando essa coisa de intervalo, 7 dias de tal assunto, mas aí 6 dias do outro assunto, 7 dias de metade que eu vi, não sei o que. Entendeu? É uma coisa bem mais fluida, mais natural. Outra coisa, ela estimula o uso de várias ferramentas. Então você vai estar sempre usando questões, você vai estar sempre usando resumos ou mapas mentais, você vai estar sempre usando, estudando a lei seca, aí vez ou outra você pode colocar uma videoaula, entendeu? Então você vai ter o contato com o conteúdo de várias formas diferentes. E isso vai fazer com que você tenha uma preparação muito mais sólida e muito mais, assim, como fala, blindada, né? Você vai estar completo. Você não vai ser aquele estudante que só viu videoaula, aquele estudante que só leu um PDF e não fez questões, etc. Entendeu? Você fica bem completo. É muito, muito legal. E por fim, você vai ter liberdade e flexibilidade, que vocês vão entender isso mais pra frente. Então vamos lá. Última coisa antes de começar no método em si, só pra gente alinhar, porque pode ter gente que não conhece. Quando eu falo ciclo de estudos, eu não vou conseguir explicar aqui, obviamente, como montar um ciclo de estudos. Tem um vídeo no meu canal e no YouTube que é justamente como montar um ciclo de estudos. Então, se você ainda não sabe muito bem como funciona o esquema de ciclo de estudos ou tem dúvidas de como montar o seu, vai lá e assiste um vídeo rapidinho, acho que é 10 minutos, pra vocês entenderem toda essa parte. Mas depois, né? Não agora. Quando eu falo sessão de estudos, normalmente eu falo de uma sessão de 1 hora, que é como eu dividi o meu estudo. Então eu estudava 1 hora uma matéria, fazia uma pausa rapidinha, 1 hora outra matéria, mas isso é muito pessoal. Se você prefere fazer 1h30, se você prefere fazer 2 horas, tudo bem. Quando eu falo sessão de estudos, é esse tempo que você senta pra estudar uma disciplina, tá bom? Quando eu falo material base, normalmente eu tô levando em conta que você tá estudando, por exemplo, por um curso em PDF, um material escrito, mas pode ser o que você preferir, pode ser livro, pode ser às vezes um curso em vídeo, não sei. O material base é aquele material do qual você extrai a teoria, você tem aquele primeiro contato para você aprender a teoria, tá bom? E ferramentas de revisões são aquelas que eu falei, os mapas mentais, questões, lei seca, às vezes videoaula, dependendo de como você emprega, os flashcards e tudo mais, tá bom? Então era só essas palavrinhas que eu queria já amarrar. Então vamos lá, finalmente começaremos o método. Como vai ser? Eu não vou já explicar de cara como usar na planilha, eu vou explicar como funcionam os métodos e aí depois vocês pegam e colocam na planilha, tá bom? Vocês estão pedindo pra eu tirar os comentários, mas eu não sei fazer isso. Então podem conversar entre vocês, só que é melhor prestar atenção, né? Então vamos lá. Então vamos lá, os 4 métodos de revisão. Como assim 4 métodos, Lulu? É porque o estudo avança, né? Se você fica muito num método, assim, único, do início ao fim, tem gente que é
pré-edital, tem gente que é pós-edital, tem gente que está começando a disciplina, tem gente que já está estudando a disciplina há muito tempo. E você vai passar por todas essas fases. Então, o que acontece? Você, no início, conforme você vê a matéria pela primeira vez, você precisa de um tipo de revisão. Conforme você vai avançando, você precisa de um segundo tipo. Quando você termina a disciplina, aí a gente encaixa 2 tipos de revisão, que são os tipos de revisão que você vai encaixando também no seu pós-edital até a dia da prova. Então vocês entendem que sim, o estudo é dinâmico, não é uma coisa estática, não é uma coisa igual do início ao fim, entende? Então é necessário que a gente tenha vários tipos de revisão e que você esteja muito confortável com que horas usar cada um, como usar cada um e por quê. E isso tá muito bem detalhado lá no manual, mas eu vou passar por aqui com vocês também, que eu acho muito importante. Então, assim que eu terminar de explicar os 4 tipos, eu já vou explicar como usar nas planilhas. Mas primeiro eu vou explicar a revisão em si, tá bom? Então vamos lá, gente, tem muita gente aqui. Ai, que vergonha. Meu Deus. Então vamos lá. Eu tenho... Só tomar um golinho d'água. Vamos começar então. Vocês já devem ter visto os 4 tipos... Ai, caiu água no iPad. Os 4 tipos de revisão na planilha, mas não devem ter entendido muito bem, até porque eu inventei o nome, então. Primeira coisa, a primeira revisão é a chamada revisão rápida. Só que assim, esse nome pode às vezes não ser verdade, porque ela pode tanto ser rápida mesmo, de 5 a 10 minutos, como pode durar uma sessão inteira de estudo, por exemplo, 1 hora, 1 hora e meia. Essa revisão rápida é aquela da tabela número 1. É a primeira que você vai usar, a primeira vez que você está tendo contato com aquele assunto. Então, assim, como funciona? Ela também pode acontecer de várias formas, tá? Então, vamos supor que você leu a primeira aula lá. As aulas são grandes, né, gente? Vamos combinar. Ninguém senta em 1 hora e termina uma aula inteira. Então, o estudo é fracionado e a revisão tem que ser capaz de absorver isso, né? Então, o que acontece? Vamos lá, você sentou para ler a primeira aula. Aí você leu metade dessa primeira aula. Então, na segunda vez que você vai pegar aquele mesmo assunto para estudar, você vai tomar 5 a 10 minutos para revisar aquele assunto que você já leu, aquela primeira parte da aula que você já leu. Como você vai fazer isso? Aí entram as várias formas que tem aqui na planilha. Você pode tanto ver um mapa mental sobre o assunto, por exemplo, tem os mapas da Lulu que já estão prontos, né? Então você não tem que parar para fazer os seus. Você pode, por exemplo, revisar o mapa da Lulu daquela parte. Você pode resolver questões, nesse momento eu já não recomendo, porque como você ainda está na metade da aula, pode ser que fica ruim, porque vai cobrar uma coisa que está no final, então às vezes pode ser contraproducente. Mas você pode, por exemplo, pegar às vezes uma lei seca, vamos supor que você já terminou de ler parte daquela... vamos supor que você está estudando uma lei naquela primeira aula mesmo. Você pode pegar a lei seca, dar uma passada de olho. Mas nessa primeira leitura, você pode também reler a marcação que você fez mesmo no seu material. Então é uma revisão bem rapidinho mesmo, não é pra ficar muito tempo não. Então você revê aquela primeira metade que você leu. E aí no resto da sessão você vai continuar a sua leitura, né? Então continua a sua leitura. Aí vamos supor que agora você terminou. Eu fechei a sessão direitinho, consegui terminar o assunto, né? A aula. Aí na sessão seguinte, você já não vai fazer mais só 5 minutinhos, porque agora você terminou uma aula inteira. Então vale a pena dar um pouco mais de atenção antes de seguir em frente. Então nessa hora eu acho que vale a pena você resolver questões, você fazer uma revisão rápida, mas demorada. Você pode ficar uma sessão inteira, por exemplo, resolvendo questões. Uma sessão inteira, você lê o mapa rapidinho e resolve questões. Entende? Por isso que a revisão rápida, às vezes, ela pode demorar um pouquinho mais. Mas tem um exemplo tudo direitinho lá no manual também. Tem um exemplo de uma semana inteira. E aí eu vou desenvolvendo em cada disciplina, tipo, aulas maiores, aulas menores. E aí eu mostro, tipo, nesse caso faz questão, nesse caso faz videoaula, nesse caso vê uma videoaula, nesse caso lê o mapa mental, e por aí vai. Eu vou mostrar a tabela depois. Eu já tava querendo mostrar aqui. Ai, meu Deus, isso é difícil, né? Isso é difícil. Aí, por exemplo, vamos supor, agora você já gastou uma sessão inteira revisando aquela aula que você terminou, né? Agora a sessão seguinte não vai ter revisão rápida. Você não vai revisar a revisão. Olha o raio. Você não vai revisar a revisão, entende? Então na próxima sessão não vai ter essa revisão rápida, você já começa a leitura do novo conteúdo, tá bom? Então você vai avançando. Aí o que acontece? Conforme você vai avançando, sempre tendo essa revisão para você estar sempre em contato com aquilo que você acabou de ler e de estudar, porque
material que você acabou de ler, ele, ó, escapa da memória num minuto. Então não sai avançando igual louca, não, tá bom? Aí o que acontece? Na revisão cumulativa agora. Então, como ela é? Eu recomendo você fazer, a depender da dificuldade que você tem com a disciplina, essa revisão cumulativa mais ou menos a cada 3 ou 4 aulas, tá? Não deixa passar demais do que isso. Por quê? Porque você tem que estar sempre em contato com aquelas coisas que você já viu. Ainda que esse contato seja rápido e ainda que esse contato seja feito cada vez de uma forma diferente. A revisão cumulativa, ela tá na segunda tabela. Ela também é muito, muito importante e ela também pode ser feita de diferentes formas. Então, você pode usar resumos, você pode usar questões, você pode usar lei seca, você pode usar as outras ferramentas também, videoaula, flashcards, por aí vai. Só que como essa revisão, como ela funciona, né? A melhor parte. Vamos supor que você decidiu fazer a cada 4 aulas, tá? Então você estudou aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, 4. Antes de você começar a aula 4, você vai fazer a sua primeira revisão cumulativa. O que vai ser isso? Você vai estudar as aulas 0, 1, 2 e 3, que você já estudou antes, tá bom? E aí, isso pode ser feito lendo os mapas mentais, isso pode ser feito também durante uma sessão inteira, pode levar mais de uma sessão quando você já estiver mais lá na frente, pode ser feito com lei seca, então você vai ter várias formas de fazer esse tipo de revisão. E aí, vamos supor, se você está sentindo dificuldade, você pode tanto rever os mapas mentais e resolver questões, entendeu? Você vai se organizando conforme você vai sentindo o seu avanço, conforme você vai sentindo o seu progresso, dificuldade ou facilidade, tá bom? E aí, então, vamos supor, tá, agora você estudou a aula 4. Aí você vai estudar a aula 4, 5, 6 e 7. Antes de passar para a aula 8, o que você vai fazer? Você vai revisar a aula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? É cumulativa por isso, você vai revisar do início ao fim. Aí o que acontece? Aquelas primeiras aulas, como você vai vendo ela mais vezes, a revisão dessas primeiras aulas vai sendo cada vez mais dinâmica, sabe? Você já vai conseguir ler o mapa mental mais rápido, você já vai conseguir ler seus grifos mais rápido, suas marcações, porque você já vai estar mais acostumado. E aí o que acontece? No início eram só 4 aulas, então pode ser que com uma sessão você consiga revisar tudo, com uma sessão de 1 hora, por exemplo. Na segunda já são 8 aulas, pode ser que você fique às vezes 2 sessões naquilo, 2 horas naquilo, pra ficar bem afiadinho antes de seguir. Aí quando for, por exemplo, em matérias muito grandes, né, isso também pode levar muito tempo. Mas igual eu falei, as aulas mais antigas você acaba conseguindo revisá-las um pouco mais rápido, porque vai ficando mais familiar pra você, então você vai conseguir avançar mais rápido. Eu não recomendo que você demore mais do que 4 sessões para fazer uma revisão cumulativa, porque isso pode atrasar o seu avanço, tá bom? Então, no máximo 3 sessões, então no máximo 3 horas ou 3 sessões de 1h30, por exemplo, para você colocar em dia a sua revisão cumulativa, tá bom? Aí, essa revisão cumulativa pode muito bem ser feita por questões, então como assim? Você usa, por exemplo, uma plataforma de questões, um site de questões ou um livro de questões, o que quer que seja, e aí você monta um caderno de questões mais completo, com os assuntos das aulas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você põe todos os assuntos lá e aí resolve esses assuntos, ao invés de ir na ordem, o que faria você ficar muito tempo numa aula só, você quer ver tudo, né? Resolve de forma aleatória. Muitos sites têm essa opção, é uma setinha mesmo, um botãozinho que você aperta e resolve de forma aleatória. Então vai aparecer uma questão da aula 0, uma questão da aula 3, uma questão da aula 4, uma questão da aula 7 e vai fazendo assim. Aí você se atenha também às questões, faça com cuidado. Se você não entendeu um ponto de alguma aula antiga, você pode ter esquecido. Vai lá, revisa o mapa mental, vê se agora você entendeu ou volta no seu material base, entendeu? Essa revisão cumulativa é para você ter sempre contato com aquela matéria. Não necessariamente para você ficar reestudando tudo do início ao fim sempre, entendeu? É um contato. Então, no manual eu expliquei isso bem direitinho, a questão da revisão cumulativa. Eu pus lá a tabelinha, tudo bonitinho, explicando. Mas uma coisa legal dessa revisão cumulativa, que é uma coisa legal da tabela também, é você sempre fazê-la de forma diferente, usando métodos diferentes. Então, se a primeira revisão cumulativa você usou mapas mentais, na segunda tenta fazer questões, na terceira tenta fazer lei seca, estudar lei seca, ou colocar, por exemplo, lei seca e mapa mental, porque o mapa mental é um estudo mais rápido, né, mais dinâmico, tenta combinar os dois. Você pode fazer tanto um método como 2 métodos. Agora, 3 métodos aí eu já acho demais, porque a revisão cumulativa, gente, igual eu falei, é conforme você vai avançando.
Ainda não é hora de você empacar, entendeu? Então não precisa ter muito perfeccionismo. Eu vejo muito concurseiro perfeccionista, tanto na primeira leitura, que a pessoa quer entender tudo na primeira leitura, a pessoa quer fazer todas as questões daquele assunto na primeira leitura, ela quer ler toda a lei na primeira leitura, sabe, gente? Calma. Por quê? Igual eu tô mostrando aqui. A gente passa por cada aula várias vezes, de várias formas diferentes. Então não precisa esgotar o seu material logo no início. Pode ir com calma, tá bom? A gente vai passar várias vezes, depois quando você termina, ainda tem a revisão tudão e a revisão estratégica. Então não precisa sofrer, tá bom? Vai dar tudo certo. Então teve essa revisão cumulativa. E ela é boa também que você consegue construir uma narrativa melhor na sua cabeça. Porque o que acontece? Quando a gente vai avançando, às vezes demora muito, né? A gente a conseguir ver os assuntos. Então, se você lê uma aula 0, quando você está lá na aula 8, já passaram às vezes muitas semanas, né? Então você não lembra mais muito bem daquela construção, né? Como os assuntos estão relacionados, como uma coisa pode ser aplicada na outra e por aí vai. Então essa revisão cumulativa vai ficando cada vez... o seu aprendizado vai ficando mais consolidado. Você vai tendo sempre essa noção, né? De linha do tempo mesmo, construção da matéria. Em qualquer matéria é tudo assim. E aí, então, agora você vai fazendo essa revisão cumulativa até você terminar a sua disciplina. Então, olha, você leu um material novo, faz a revisão rápida, leu um material novo, faz a revisão rápida, faz a revisão cumulativa, continua, leu um material novo, revisão rápida, material novo, revisão rápida, passou um tempo, revisão cumulativa, vai indo assim. Isso é você tá aprendendo a disciplina nova. Aí, o que acontece agora que você termina? Ai, minha garganta, gente, vocês estão dando spoiler. Agora que você avançou na disciplina, vamos supor que você acabou. Finalmente, glória ao Pai, acabei a disciplina, acabei o direito constitucional. E agora, como é que eu faço? Aí o pessoal fica muito perdido, tanto quem está no estudo a longo prazo, como quem entra num pós-edital, por exemplo, né? Como é que eu faço agora? Aí como é que acontece? Quando você termina a disciplina, agora acabou a revisão rápida e acabou a revisão cumulativa, já foi. Então são duas que acabaram. Então assim, pensando bem, são 4 métodos, mas você sempre aplica só 2 de cada vez. Então no início, enquanto você avança, você faz essa revisão rápida, a revisão cumulativa. E os 2 últimos, que é quando você já terminou a disciplina, você faz a revisão tudão, esse nome ficou ótimo, a revisão tudão e a revisão estratégica, que eu vou explicar agora. Esse nome, revisão tudão, foi um dia numa live que eu tava falando disso. Eu gosto de fazer tal coisa. É tipo uma revisão tudão, assim, eu inventei do nada. E aí pegou, eu falei, gente, esse nome ficou show. Aí eu coloquei aqui, a revisão tudão, tá ótimo, né? Parecendo funk. Mas enfim. Então agora eu terminei a disciplina, eu vou entrar na revisão tudão. O que é isso? Lembra que eu falei essa questão de desenvolver uma narrativa? A revisão tudão tem muito disso. Ela é assim, você já terminou a matéria e você quer estar sempre em contato com aquela teoria e conseguindo ver cada elemento dentro de um todo. Então a revisão tudão é principalmente uma revisão teórica. Então na revisão tudão a gente não vai colocar questões. Mas calma, gente, ela você não vai ficar meses na revisão teórica. Ela dura, tipo assim, umas 3, 4, ela realmente pode passar um pouquinho, dependendo do tamanho da matéria, 4 até mesmo 5 sessões. Dependendo do tamanho da matéria, porque a matéria é gigante, né? Então, como ela funciona? Você vai pegar um material de revisão seu, seja mapa mental, seja os mapas da Lulu. Inclusive, gente, quem usa os mapas da Lulu, me fala aqui pra eu ver quem são vocês. Eu tenho os mapas da Lulu, me conta. Mas aí tá. Aí, como é? Você vai pegar os seus resumos dos mapas mentais, os mapas da Lulu. Você vai pegar, talvez a própria lei seca pode ser usada nesse momento, se ela já estiver marcada, principalmente. Você pode usar o seu material base com marcações e grifos. Aí você pode usar também em algumas partes pontuais em que você sentir dificuldade. Você pode colocar videoaula. Ai, gente, vocês são demais. Muito, muito feliz com vocês aqui. Mas vocês entenderam que é só material teórico nessa revisão, né? E aí o que você quer fazer é simplesmente percorrer a matéria novamente do início ao fim. Isso com o mapa mental é mais prático, mais rápido e pode... vocês... Tá todo mundo aí com os mapas, né? Vocês já vão saber bem que dá pra fazer essa revisão tudão de forma mais rápida por eles. Mas o que você quer ver é a matéria inteira. Porque, gente, o que acontece? É o caso de economia e o caso de contabilidade.
A coisa que você aprende na última aula é importantíssima para você entender o que está nas primeiras aulas. Por isso que a gente fica meio perdido nessas matérias. Então, quando você faz a revisão tudão, as coisas vão se fechando, vão se conectando, sabe? Então, isso é muito importante. Você ter essa noção do todo, ter a noção de onde cada assunto se encaixa. E é isso que eu vejo muita gente perder essa noção. Então, tem muita gente que, tipo, quando termina a matéria, aí faz, por exemplo, hoje eu vou estudar só aula 1, hoje eu vou estudar só aula 2, hoje eu vou estudar só aula de tal assunto, aula de tal assunto. E a pessoa não constrói essa narrativa, entendeu? Então, essa revisão tudão é justamente pra isso. Pra você saber a matéria inteira. Não saber todos os detalhes, isso tudo bem que é difícil, mas você tendo essa noção do todo, gente, fica tudo muito melhor. Você ganha maturidade naquela disciplina, sabe? Então, esse é o motivo dessa revisão tudão. Vocês devem ter reparado que na planilha, ela é a única que tem data. Por quê? Porque ela, gente, eu acho que vale a pena a gente fazer mais ou menos, assim, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Aí você pega mais ou menos a sua dificuldade na matéria. Se for uma matéria que você tá tranquilo, uma vez a cada 2 meses, 1 mês e meio, tá tranquilo. Agora, se é uma matéria que você tem dificuldade já, aí tenta fazer uma vez por mês, tenta usar um método mais dinâmico, tipo assim, vou ler todos os mapas dessa disciplina pelo menos uma vez por mês, faz assim, entendeu? Então, por isso que eu coloquei a data, que é pra vocês conseguirem fazer esse controle. As demais, eu nem coloquei data, porque eu não quero que vocês fiquem preocupados com data. É assim, acabou a aula, já voltou, você já sabe. Terminou uma aula, já sabe que vai pra próxima. Não precisa ficar com as coisas de, tipo, que dia que foi que eu estudei tal parte, não importa. Essa revisão é a única que você põe a data, que é pra você manter mais ou menos essa periodicidade, tá bom? Então, essa foi a revisão tudão. E por fim, a revisão estratégica, que é a cereja do bolo. Gente, a revisão estratégica é aquela que você usa pra sair do platô. Tem até um vídeo no canal esses dias que eu falei sobre como sair do platô, 3 estratégias. E uma delas é esse tipo de revisão estratégica, que é uma revisão focada em questões e focada em aparar as arestas. Como assim? Gente, pensa comigo, esse ponto do estudo que você chegou. Você já terminou a disciplina inteira, você já fez uma revisão tudão. Agora é você ficar competitiva, agora é rumo ao, sei lá, 90% de acerto. Aquelas, imagina, né, gente? Então é rumo a aumentar o seu porcentagem de acerto, é parar de errar a questão. Então essa revisão estratégica é justamente pra isso, é pra você se ater aos detalhes, é pra você aprender as decorebas e saber onde você tá errando, saber onde você tem que revisar mais e tudo mais. E o que acontece? Agora que você já terminou a matéria, toda vez que você for estudar ela, você vai fazer uma das duas. Ou é a revisão tudão, você vai fazer uma revisão teórica de tudo, ou é essa revisão estratégica, que eu vou explicar agora. Então isso pode durar meses, tá? Vamos supor, as primeiras matérias que eu terminei, sei lá, em abril de 2017, eu fui fazer prova no final de 2018. Eu fiquei 1 ano praticamente só nisso. Só nessas revisões totais, assim, da teoria com a revisão estratégica, tá bom? Então, olha. Como funciona a revisão estratégica? É resolver questões, Lu? Sim, mas não. Como assim? Primeiro, você vai montar também nesse site de questões, ou usar um livro de questões, qualquer lugar que você ache questões, e você vai resolver questões aleatórias daquela matéria inteira. Então, eu quero o assunto da aula 0 até a última aula, como se fosse um simulado, sabe? Você vai resolver, vai montar um cadernão, monta, sei lá, um caderno com, sei lá, 300 questões que vai durar muito tempo. E resolva na ordem aleatória, novamente. Porque agora a gente quer encontrar aquele ponto que você está errando na matéria, ver onde que você tem que focar, onde que vai estar o seu diferencial. E aí, como é que vai ser? Você resolve numa forma aleatória, e aí, putz, errei uma coisa lá. E aí, até no manual eu dei uns 5 exemplos práticos, bem descritivos lá de como seria isso. Mas assim, errei uma coisa. Em vez de você só ler, às vezes, um comentário daquela assertiva e, tipo, ficar por isso mesmo. Ah, não errei essa parte, então tudo bem. Não. Agora eu quero que você, assim, fique top. Então, vamos supor, se você errou uma questão de direito constitucional sobre as competências do STF. Errou. Aí o que acontece? É tipo uma que você marcou que era, mas não era. Aí você só, então isso não é e passa pra frente? Não. Eu quero que você vá no seu material de revisão, pode ser no mapa mental, pode ser no seu resumo, no seu material base marcado, o que quer que seja. E olha assim, poxa, quais são as competências do STF?
Quero ler a lista inteira. Por que eu errei? Eu confundi com as competências do STJ. Então eu vou lá, vou ler a lista inteira das competências do STJ. Então eu vou tentar decorar essas duas de novo. Eu vou tampar e tentar lembrar. Eu vou tentar, entendeu? Você vai se aprofundar naquele assunto. Outro exemplo que eu dei foi... estou estudando lá a AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Errei uma questão sobre o prazo do PPA, né? Do envio lá do executivo. Aí o que eu faço? Não, o prazo é esse, pronto, acabou? Não. Eu vou pegar meu material de revisão, vou lá nessa parte dos prazos, vou decorar de novo o prazo do PPA, vou olhar o prazo da LDO e o prazo da LOA. Vou tentar decorar os três de novo. Vou tampar, vou ver se eu consigo falar. Entendeu? A gente, nesse momento... Aí, gente, a gente agora é um estudante profissional. A gente não tá preocupado em número de questão. Não quero resolver mais questão que todo mundo, entendeu? Não é isso que eu quero. Eu quero aprender o máximo possível e nunca mais errar aquele assunto. Então, eu não quero mais não errar só aquele prazo do PPA. Eu não quero errar mais prazo nenhum. Então, nem o prazo da LOA eu não vou errar, prazo da LDO eu não vou errar, nem o prazo do PPA. Eu não quero mais saber que aquela competência não pertence ao STF. Eu quero saber todos que pertencem ao STF e todos que pertencem ao STJ. Entendeu? É esse tipo de postura que você tem que ter. Você tem que mostrar quem que manda, né? Então, a revisão estratégica é justamente isso. Você vai ficar agora sessões e sessões de estudo resolvendo questões aleatórias daquela matéria, compreendendo a disciplina inteira e focando no seu erro, focando onde você está falhando. Não tá lembrando de um assunto nada? Volta naquele seu material de revisão. Poxa, eu não tô sabendo mesmo. Assiste uma videoaula daquele assunto, entendeu? É pra você ir pescando essas coisas. Por isso que é importante essa revisão estratégica. É ela que vai te fazer sair do platô ali de 70% de acertos e ficar competitivo, entendeu? Essa revisão é muito... Eu acho que assim... Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz. Só os aprovados fazem esse tipo de coisa. Só os aprovados têm essa atenção. Então isso, é um segredo que eu tô contando pra vocês. E vocês vão sair na frente, vocês vão ver. Quando vocês acabarem a matéria, façam isso, que vai dar certo. Vocês vão ver. O que mais? Então vamos lá, finalmente. Tô vendo tudo que vocês estão conversando. Tudo não, eu não consigo ler muita coisa. Estão pedindo mapa mental, né? Não vou prometer, mas pretendo. Vamos entrar então na tabela. Deixa eu tirar a caneta. Gente, eu fiz à mão, tá? Não foi Excel, nada. Eu fiz à mão com a caneta. Por quê? Por que você fez à mão? Você perde maior tempo. Mas eu queria fazer um trem mais personalizado. Eu acho que é um negócio que junta mais a gente. Eu gosto de coisas feitas à mão porque eu sinto mais carinho, né? Um negócio mais artesanal. Tem que ser, né? Então foi isso. Então, primeiro, algumas considerações sobre a nossa tabelinha. Gente, de novo, quem ainda não baixou a tabela, o último link do meu story eu consegui um link direto pra baixar. Então é só arrastar pra cima e você baixa, tá? Tá lá de graça, enfim. Aí, qual que é o principal objetivo dessa tabela? Primeiro, você conseguir visualizar literalmente o seu progresso. Então vamos supor, deixa eu pegar aqui, tá mais ou menos preenchida. Eu fiz um exemplo aqui, né, preenchido de direito constitucional. E aí o que acontece? Eu quero que você consiga ver o seu avanço. Então você já vem aqui e marca. Vamos supor que meu curso tem 18 aulas, então eu já risco aqui a 19 para eu saber onde acaba. E toda vez que eu avançar, eu vou colorir, né? Conforme assim, cada quadradinho é uma seção de estudos que eu empreguei naquele assunto. Então, por exemplo, a primeira eu levei 3 sessões para terminar, a segunda eu levei 2, a terceira eu levei 2 e por aí foi. Só que o que acontece? Você tá vendo como tá caminhando pro final? Isso é muito legal. Gente, quando a gente fica trancado num quarto dia após dia estudando, a gente não vê o nosso avanço. A gente acha que a gente tá todo dia no mesmo lugar, mas a gente não tá. E é justamente isso que eu quero que vocês vejam com essa tabela. Vocês sintam o avanço de vocês, sintam o amadurecimento de vocês, sintam que vocês estão chegando na reta final. Isso é muito, muito legal. E aí, então, essa parte do avanço da teoria é para vocês verem esse avanço. E aí aqui ao lado são as ferramentas de revisão que vocês podem usar na revisão rápida, que foi aquela primeira que eu mostrei, né? Então você pode ter usado uma vez mapas mentais, você pode ter usado questões também ao final, você resolveu questões, você pode usar lei seca, você pode usar os outros que eu até coloquei aqui, ó. Videoaula, flashcards, marcações ou livros, enfim. Tem as áreas técnicas. E aí, com isso, você consegue literalmente visualizar se você tá deixando alguma de lado. Então, tipo, isso já te policia pra ter questões em todos. Gente, a revisão rápida eu quero que tenha questões
pelo menos um quadradinho de questões em cada aula. Nada de passar pra aula seguinte sem resolver questões, tá bom? Então, ó, questões tem que ter sempre. Aí as outras, você vai vendo, por exemplo, o mapa mental é rápido, é fácil de revisar também, pode ter em todos se você quiser. E aí a lei seca, vamos supor, você tá lá na aula 10 e não tem um quadradinho de lei seca colorido, e é uma matéria de direito, por exemplo, então puxar sua orelha. Faça favor de pôr uma lei seca ali, entende? Então é bom pra você visualizar, poxa, eu tô ficando só na videoaula, não vi nada de lei seca, não vi nada de material escrito, resumo, nada. Então, poxa, tenho que voltar. Gente, sessão é um tempo de estudos, eu até coloquei aqui, acho que não sei se eu coloquei. Sessão é uma sessão de estudos que você senta pra estudar uma matéria. No meu caso, era uma sessão de 1 hora de estudos, mas tem gente que prefere, por exemplo, 1h30. Então, tudo bem, aí é o tempo que você fica até, sei lá, seu intervalo, até você trocar de disciplina, etc. Por isso que eu coloco uma sessão. Então, por exemplo, cada sessão aqui pode significar um dia. Então, na aula 0, por exemplo, eu usei um dia, estudei 1/3 da aula. No segundo dia, eu estudei o outro terço da aula. E no terceiro dia, eu consegui terminar a aula. E aí, eu peguei e fiz questões, por exemplo. Sendo que sempre antes de começar uma leitura, eu, por exemplo, revi meu mapa mental. Entendeu? Então, cada sessão é isso. Aí aqui, gente, nas ferramentas, como a gente tá falando de revisão rápida, não é que você ficou uma sessão inteira no mapa mental, não. Pode ter sido aquela revisão rápida de 10 minutinhos antes de começar a aula, sabe? Mas é pra você colocar, pra você ver que você usou aquela ferramenta, tá bom? Que mais? Aí aqui na segunda tabela, sobre a revisão cumulativa. Aqui, deixa eu mostrar em branco que é melhor. Eu deixei em branco aqui, porque é você que decide com base em qual disciplina qual a frequência dessas revisões cumulativas você vai querer fazer. Se você vai querer fazer de 3 em 3 aulas ou de 4 em 4 aulas, eu acho que esses números são os números bons. Aí você coloca, vamos supor, se você escolheu fazer a cada 4 aulas, aí você coloca aula 0 até aula 3, né? 0, 1, 2, 3. Aí aula 0 até aula 7, por aí vai. Então você mesmo preenche conforme o que você quiser colocar, tá bom? Só um adendo. Essas questões de, por exemplo, quantas disciplinas estudar, qual disciplina estudar, com qual frequência estudar cada disciplina, isso entra no assunto ciclo de estudos. E aí, num vídeo que tem no meu YouTube, chama Como Montar Seu Ciclo de Estudos, que eu abordo um pouco isso, né? Como fazer essa distribuição do seu tempo pelas matérias e tudo mais. Então, não entra aqui no assunto da live de hoje, mas tá tudo explicadinho lá no vídeo no YouTube, tá bom? Então tá, aí você aqui marcou a revisão cumulativa, as aulas, e aí você sempre que você for avançar na sua teoria, dá uma olhada se não tá na hora de fazer uma revisão cumulativa antes de entrar numa nova aula, tá bom? E aí essa revisão cumulativa pode ser por resumos ou mapas mentais, por questões, por lei seca e outros. E aí, deixa eu mostrar a preenchida de novo. Igual eu falei, tenta balancear, então assim, não fica sempre só nos resumos, por exemplo. Usa questões também para revisar todos, aquele caderno de questão mais cheio que eu falei de forma aleatória. Usa a lei seca, às vezes, tipo, não, quero revisar direito constitucional pela Constituição. Vou fazer uma revisão cumulativa de tudo que eu já estudei lendo a Constituição, por exemplo. Isso é uma forma legal, eu fiz isso algumas vezes. É bom, entendeu? Aí não, agora essa parte eu achei difícil, vou colocar uma videoaula, vou assistir uma videoaula. Então, tipo, balanceia. E, de novo, essa tabela permite você ver o seu uso das ferramentas. Isso é muito, muito legal. E aí, por fim, tem aqui também a revisão tudão. De novo, deixa eu mostrar. Você vai preencher aqui o tempo, né? O tamanho da disciplina, porque isso depende do tamanho da disciplina. Você vai preencher. E aí, já é uma revisão teórica. Então, aqui não entra questões, né? Então, vai ter resumos, mapas mentais, lei seca, marcações e grifos no seu material ou qualquer outro tipo de revisão que você queira fazer, tá bom? Gente, eu tô com alergia, vocês não ligam que eu fico coçando meu nariz, mas hoje eu brinquei com o gato e eu tenho alergia. Enfim, essa é a revisão tudão. E aí a revisão estratégica é sempre a mesma coisa. É sempre uma sessão de questões com aquela análise que a gente conversou. Então você só marca, cada quadradinho simboliza uma sessão de estudos. Então eu estudei um dia sim, estudei outro dia, você vai marcando. Por quê? Justamente por aquilo que eu te falei. Pra você conseguir visualizar todo o trabalho que você já teve, conseguir visualizar o seu progresso, conseguir visualizar que você tá ficando cada vez mais forte. Porque às vezes a gente não vê, né? Tipo, poxa, imagina quando isso aqui já tiver, tipo, metade preenchido, você já vai ficar, bom, já tô 100% top nessa matéria, não sei o que. Isso gera confiança na gente, é muito, muito legal. Então essa revisão estratégica, essa tabelinha é muito boa pra gente conseguir marcar.
A quantidade de aulas vai depender da disciplina, né? Tem disciplina que tem 10 aulas, 12 aulas, tem disciplina que tem 20 aulas. Se uma disciplina tiver mais que 20 aulas, eu não quis colocar pra não poluir, mas aí você pode usar 2 planilhas pra ela, entendeu? Aí ao invés de aula 0, no caso seria aula 20, na verdade aula 21, aula 22 e por aí vai, tá bom? Então é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Uma coisa pra ajudar vocês, que eu usava na minha época de estudos, que me ajudava muito a conseguir controlar onde eu tava, né? Porque, por exemplo, eu não coloquei aqui, foi de propósito, nenhum lugar pra você anotar, por exemplo, página que você tá, sei lá, artigos que você lê, o número de questões, etc. Eu não coloquei isso. Uma coisa que eu usava pra eu me guiar enquanto eu avançava na disciplina, eu estudei por PDF, um PDF. Então era assim, se eu tava na aula 3, na página 20, quando eu terminava a sessão de estudos, eu fechava o arquivo e mudava o nome do arquivo. Aí ficava aula 3, tracinho, página 20. Ou até a página 20. Aí quando eu acabava, eu colocava aula 3, tracinho, ok. Aí eu começava a aula 4. Aí lia a aula 4 até a página 30, coloco até a página 30. Resolvi as questões da aula 4 até a questão 15, aí eu coloco questões até 15 no nome do arquivo, entendeu? Que aí você não tem que ficar anotando em tudo quanto é lugar. Você abriu a pasta daquela matéria, já vai estar tudo lá, ó. Ok, página 10, é aqui que eu tenho que entrar, pronto, entendeu? Você não tem que ficar sofrendo demais. Aí se for, por exemplo, um livro, coloca um post-it lá no livro, onde é que você parou e por aí vai. É um jeito mais prático que eu achava de conseguir monitorar o meu avanço da matéria sem ter que ficar vendo muitas das anotações, né? Então, deixa eu ver se aqui eu já falei. E outra coisa, gente, essa tabela é um presente pra vocês. Eu quero que vocês usem essa tabela da forma que melhor servir pra você. Então, se você quer, por exemplo, anotar o número de questões que você fez, ao invés de colorir o quadradinho, fica à vontade. Anota aqui, tipo assim, 20, fiz 20 nessa sessão. Se você quer, por exemplo, anotar os artigos que você leu aqui no quadradinho, coloca ali de tal a tal artigo. Usa da forma que funcionar melhor pra você. Eu gosto, foi um uso sugerido, inclusive, que eu coloquei uso sugerido, que foi a forma que eu visualizei na minha cabeça, né? Que é colocar os quadradinhos, só colorir, ver como é que tá o estudo. Mas, gente, o que eu quero é que você aproveite ela da melhor forma possível. Então, fique à vontade, tá? Pra, tipo, anotar, pode passar corretivo, mudar o nome de uma coluna, sei lá. Não quero outros, quero já colocar, por exemplo, videoaula, rabisca, muda o que você quiser, tá bom? É um presente pra vocês. E eu espero que seja muito, muito útil. Quem já baixou, me conta aqui no chat se já baixou, se gostou. Eu já vi gente que já imprimiu, né, que já tá podendo usar. Fico muito, muito feliz. E me conta se você tá gostando da planilha. Eu acho que vocês vão conseguir usar bem. E quem não recebeu no e-mail, igual eu avisei mais cedo, mas eu vou falar de novo. Eu consegui um link direto que você consegue baixar já do meu último story. Só arrastar pra cima e baixar o link, tá bom? Então, finalmente, depois de 40 minutos falando... que lindo! Vocês estão gostando? Fico muito, muito feliz. Tô vendo aqui agora. Fico muito feliz, gente. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o manual em si. O manual já tá disponível, já teve spoiler aqui no chat que eu vi. Já tá disponível lá no meu site Mapas da Lulu. Tem um site único dele também que eu vou colocar na bio e vou colocar no stories também pra depois vocês entrarem. Mas lançou! Gente, olha que coisa mais chique. Tipo, lancei um livro. É um e-book, mas lancei um e-book. É muito, muito legal. Um pouquinho mais técnico. Ele tem um pouco mais de 60 páginas. Divididos em 5 partes, 5 capítulos e vários subcapítulos, enfim. Tem texto, tem tabela, tem algumas imagens, eu tento explicar muita coisa, eu dou muito exemplo, porque igual vocês viram aqui, né, conforme eu fui explicando cada revisão, eu fiquei desenhando na mão, né, tipo, vá na aula tal, não sei o que, é uma coisa mais chata de explicar por vídeo, mas no texto fica bem mais claro, tá lá a tabelinha, tudo direitinho, tá bem legal, E assim, foram... 3 meses de trabalho mais ou menos, né? Juntando com a feitura dos mapas. E dessa vez tá super chique, porque eu tive uma redatora pra corrigir, teve um designer, aí teve o moço do site também, enfim, teve uma equipe inteira assim, essas pessoas pra dar o resultado. E ficou muito legal. E
não sei se vocês perceberam, né? Eu tô lançando praticamente na primeira semana do ano, que é pra vocês começarem o ano com o pé direito. Eu quero todo mundo revisando em 2020, tá bom? Quero nem ver. Inclusive já tá aberto, eu já vi gente que já adquiriu. Quem adquirir já me conta aqui no chat, oh meu Deus. Já me conta aqui no chat que eu gosto de ver também. Deixa eu ver o que eu queria falar. Ah, tá. Aí o povo tá perguntando do preço, né? O que acontece? Ele vai ter um preço X, mas atualmente ele tá com um preço bem menor. Por quê? Primeiro que eu tô fazendo esse lançamento interno aqui só pra vocês que me seguem, que me acompanham, estão aqui acompanhando todo esse lançamento. Eu vou fazer uma promoção por tempo limitado de R$29,90 o manual inteiro. E vai vir com as planilhas também, quem não tiver baixado ainda vai vir já no manual. E o que acontece? Vai ser R$29,90 até sexta-feira, R$23,59. Porque eu quero que vocês comprem agora, já leem agora e já começem a aplicar, sabe? Não quero que vocês fiquem enrolando, tipo, mas mês que vem eu compro. Tá, mês que vem vai estar aí. Vai estar mais caro e você já vai ter perdido um mês que você podia já estar estudando direitinho. Então eu fiz essa promoção assim, rapidão, que é até sexta-feira, R$23,59. Vai estar por R$29,90, tá bom? R$29,90. É preço de pizza, gente, eu pesquisei. Se você pesquisar no Google, preço de pizza, quanto custa uma pizza? O preço médio de uma pizza é R$30, pode pesquisar no Google, é ótimo. Coisa que todo mundo sempre pergunta. Quem compra no cartão de crédito, assim que aprova o pagamento, já recebe no e-mail. Muito cuidado ao colocar o e-mail, gente. Vocês vão receber o produto no e-mail, então põe o e-mail direitinho, por favor. Quem comprar no boleto, normalmente demora um pouquinho, tá? Precisa de uns 2 dias úteis, assim, pra compensar o pagamento do boleto. Mas assim que compensar, você já recebe também o acesso no e-mail, tá bom? Então, de novo, cuidado ao preencher o e-mail. E por fim, mas não menos importante, eu queria, antes de agradecer todo mundo que tá aqui, né? Eu queria dizer que esse manual é a realização de um sonho meu, desde pequenininha. Assim, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu meio que comecei a escrever um romance, porque eu já queria publicar um livro. Não imaginei que minha vida tomaria esse rumo e que eu publicaria um manual de como fazer revisões. Mas, querendo ou não, é a realização de um sonho. Eu fico muito, muito feliz. E aí eu queria que, assim, todo mundo que adquirir o manual, que estiver usando a planilha, usando o manual, que quer que seja, quando for usar, tira uma foto e me marca. E usa a hashtag agora vai. Essa é boa, agora vai, eu pensei agora. Agora vai. E me marca, gente, eu queria muito me ver na casa de vocês, sabe? Ver esse fruto do meu trabalho na casa de vocês e conseguir ver que eu tô realmente fazendo a diferença, sabe? Na vida de quem tá passando por essa caminhada que eu passei há tão pouco tempo e que foi algo tão difícil e que só a gente se entende, né? E vai ser muito legal poder ver que eu tô fazendo parte disso e eu fico muito, muito feliz. E então, bom, era basicamente o que eu queria falar com vocês hoje. Já demos quase 50 minutos de live. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, gente. Teve hora que bateu quase 700 pessoas aqui. Eu fico muito, muito feliz. Eu vou deixar salvo aqui. No perfil fica por 24 horas. Se o Instagram não dá pau, né? Porque às vezes ele dá pau. E eu vou tentar depois baixar e colocar no YouTube, enfim. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô vendo as mensagens de vocês aqui. Eu fico sempre muito, muito feliz com o carinho de vocês, com a presença de vocês. Vocês são demais. Eu torço por cada um de vocês. Coisa que eu mais amo é receber depoimento de aprovado, tá? Então quando você passa, me manda assim, passei, Lulu, passei. Aí a gente comemora junto, porque não é a mesma coisa, gente. Se você conta pra uma pessoa que não estuda pra concurso que você passou, ela vai dizer, parabéns, né? Agora vai ter um emprego e tal. Mas se você conta pra alguém que estuda, gente, é outro esquema. Outro esquema. Quando a gente tá passando por aquilo, a gente sente, né? Ai, então pode me contar que eu fico super feliz. E é isso, vamos juntos. Então, hashtag agora vai. E boas revisões pra vocês. Um beijinho e boa noite. Espero que vocês tenham gostado.